Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro numa manhã de domingo e como eu gosto de fazer todas as vezes que possível, compartilhando um ambiente aberto aqui para ajudar a gente a refletir sobre algumas questões que acontecem ao nosso redor, aqui no Brasil e fora do nosso país, com mais leveza, né? É difícil às vezes a gente tratar de alguns temas com mais leveza, sobretudo porque nós estamos, nosso país, convivendo ainda com gente muito bandida, gente muito vigarista. E o principal deles, infelizmente, é a figura do inelegível, do ex-presidente da República, que num trecho de um discurso de aproximadamente 1 minuto, ele é capaz de concentrar, condensar os piores comportamentos éticos, morais, republicanos, racionais, civilizatórios, religiosos. É um negócio impressionante. Há um tempo atrás, né, tá nas redes, aí tá em todo canto, foi exibido um filme chamado A Espera de um Milagre. O filme é muito interessante, né? Mas o milagre são acontecimentos sem algum tipo de explicação racional, sem algum tipo de explicação científica. E no caso da figura do inelegível, que está esperando um milagre, sem explicação jurídica, sem explicação constitucional, sem explicação racional, sem explicação de qualquer natureza, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vamos ajudar aqui a desmascarar mais algumas situações que estão acontecendo aí, porque é impressionante como é que tem gente que ainda está se deixando levar pelo discurso vigarista, pela bandidagem, pelo crime cada vez mais normalizado no discurso daquilo que a gente chama de extrema-direita, né? Junto com isso, vamos comentar também algumas ações e o que está acontecendo no campo de reação a esse tipo de situação que acontece ao nosso redor. Porque a gente fica, às vezes, desalentado, né? A gente fica assim, sem saber o que fazer, porque nós seremos obrigados a conviver com esse tipo de movimento de insanidade, corroendo a nossa existência social, a nossa existência democrática? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante, como você já sabe, convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que hoje eu vou fazer uma live nesse domingo às 19 horas, acompanhando aí os últimos acontecimentos no Brasil e fora do nosso país. Teremos assuntos muito interessantes, desde já você está convocado, tá legal? Vamos abordar algo muito importante que está acontecendo no México e que terá influências, ou gerará influências aqui no Brasil. Bom, vamos falar aqui dessa situação aqui que está num nível de bizarrice gigantesca, né? Aqui o inelegível, ele tentando mostrar que tem algum lampejo de humanidade, mas nós sabemos que ele está envolvido agora numa estratégia de oportunismo político. Ele teve lá em Guarulhos numa ação pelo que foi dito, né, para arrecadar donativos lá para o Rio Grande do Sul. Só que nós sabemos que o propósito não é esse, né? É continuar fazendo aglomeração, continuar mantendo viva algumas estruturas desse mundo cão, para que, enfim, eles continuem a fazer pressão, continuem a ter viabilidades eleitorais, viabilidades políticas, para ver se salvam a pele de uma série de criminosos aí, né? E aí, em dado momento, ele falou o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu pegar o microfone, sobre, pediram para ele comentar lá a condenação de Donald Trump. Gente, vejam em 1 minuto como alguém é capaz de cometer tantos crimes, tantos ataques à ética, à moral, enfim, a qualquer tipo de racionalidade. A gente às vezes fica até procurando palavras, né? E a gente às vezes não encontra. Bom, eu sei que vocês também não curtem, mas eu vou colocar aqui porque a gente precisa desmontar esse tipo de situação. Aliás, a gente precisa avolumar mais, a gente precisa ter mais gente, a gente precisa ter mais estruturas para alertar a sociedade, né? Ou alertar pessoas incautas que ainda acreditam nesse tipo de vigarice. Vamos ver o que a criatura falou sobre o Trump, ou sobre a condenação de Trump. Vamos lá. Trump foi condenado por envolvimento com uma mulher nos anos 90.
Gente, vocês viram o nível de banditismo em pouco menos de um minuto? Né? Primeiro, mentindo para as pessoas, dizendo que Trump foi condenado por um envolvimento com uma mulher. Alguém é condenado criminalmente por envolvimento com mulher nos Estados Unidos? Não foi isso que aconteceu, né? Não foi esse tipo de condenação. Foram 34 condenações pelo suposto pai de família. É importante sublinhar isso porque esses são discursos, é um discurso que é utilizado pela extrema-direita para ganhar legitimidade perante as pessoas que acreditam nesses discursos falsos, porque o tal pai de família que essa gente defende como modelo, ele se relacionou com uma atriz, usando essa expressão muito lapidada, muito polidinha, né? Com uma atriz de filmes para conteúdos adultos, né? Enfim, e quando é que se deu isso? Em 2006. Em 2006, estava nascendo o filho caçula do Trump, o Byron, né? A mulher tinha dado à luz e ele estava com esse relacionamento através de remuneração com essa atriz do mundo de filmes adultos, né? Ele não foi condenado por isso. Ele foi condenado porque durante o processo eleitoral que se deu nos Estados Unidos, esse caso veio à tona porque ele hipocritamente fazia esse discurso do pai de família e aí as pessoas que sabiam que ele não era isso, né? Que ele não era o cristão, não era o modelo de homem com moral, princípios religiosos, enfim, começaram a mostrar na campanha eleitoral natural que essas coisas brotem. E para isso não causar prejuízos a ele, o que ele fez? Ele mandou subornar a atriz. Mas ele subornou com o dinheiro dele? Não, ele subornou com o dinheiro que foi arrecadado para a campanha. Isso foi declarado? Olha, estou usando o dinheiro da campanha para subornar uma atriz pornô. Ele não fez isso. Isso foi feito uma maquiagem contábil e isso foi colocado ali como despesa de campanha. Isso para o sistema jurídico norte-americano não é considerado uma coisa legal. E não sendo legal, a pessoa tem que ser responsabilizada. E como ele mentiu e como ele tentou fazer uma série de pressões para que esse fato não viesse à tona, e depois que veio à tona ele tentou ainda fazer mais outras coisas, no campo da ilicitude, ele acabou sendo processado por mentir, por adulterar registros e tal, e por isso ele foi condenado em 34 acusações por um júri formado por 12 cidadãos. Então, o Bolsonaro, ele mente isso, como se tivesse uma relação nos anos 90. Nos anos 90, se ele teve relacionamento com essa atriz, ele cometeu aquele crime de abuso sexual contra crianças, né? Porque ela tinha 10, 12 anos. Então, vocês terem uma ideia como é que a mentira é tão deslavada. Agora, será que as pessoas que seguem Bolsonaro não ficam com esse simancol? Ninguém dá uma pesquisadinha, não? Como é que o cara foi condenado por ter um relacionamento com uma mulher? E quando ele fala assim, ele também, o Bolsonaro, ele está se identificando com isso, né? Ele está tratando essa questão que eles falam sempre no campo moral, com muita intensidade, com uma coisa menor. Tem nada, né? Que tem a mulher com um bebezinho novo, né? E o papai de família que nós exaltamos tanto, né? Está ali com um relacionamento nessa condição, né? Pegaria muito mal à época e ainda pega mal, mas exceto para quem já não tem moral. Para uma figura como o ex-presidente da República e as pessoas que ainda acreditam nele, né? E aí, mais coisas, né? Que ele arrecadou dinheiro depois de uma condenação, isso acende um alerta, né? Opa, olha aí, tá vendo? Tá me dando uma dica, né? Se eu tomar uma pancada aqui, também vou fazer uma vaquinha para ganhar o dinheiro para ficar ali na cadeia, endinheirado, né? Foi outra coisa que ele deixou passar. E no final da história, a gente às vezes passa que a interferência aérea, né? Bom, mas e para finalizar, o que ele jogou ali? Olha, o meu filho é muito amigo dele. Dele quem? De alguém que agora é oficialmente um bandido, criminoso para a estrutura norte-americana e para a estrutura de qualquer análise jurídica, né? De qualquer canto que a gente queira. Enfim, meu filho é amigo do bandido. E o bandido, mesmo condenado, e mesmo na cadeia, ele pode se converter em presidente dos Estados Unidos. E sendo meu amigo, sabemos que a influência dele no mundo é muito grande. Quem sabe ele não vai fazer algum tipo de ação, né? Ou esperamos, que ele venha ajudar a me soltar aqui
quando eu estiver preso, quando eu estiver cumprindo pena e estiver ainda com esse carimbo de inelegível pelos crimes que cometi aqui no Brasil. Então, a figura do inelegível, dentro dessa estrutura totalmente corroída, corrupta, bandida, antiética, ele espera que um bandido venha salvar um outro bandido. Bom, isso não vai acontecer. Milagres não acontecem, porque os milagres nesse campo aí, eles precisam sempre de situações inexplicáveis. E tudo hoje está muito explicadinho, está muito bem desenhado, né? Bom, e nós? E nós com isso, né? Bom, nós temos que continuar a fazer um embate político, a disputa política, fazendo isso que nós fazemos aqui no nosso portal, que outros canais fazem também, mas nós precisamos da maior força política humanista aqui no nosso país, capitaneada ali pelo presidente da República, que ele venha para os embates políticos, ele venha para a disputa política, venha para o discurso político. Hoje a gente vai acompanhar lá a eleição no México, gente, só para dar um dado para vocês, tá? E eu mandei isso para o senhor Paulo Pimenta já no começo do governo. Eu dizia da importância de ter lives e colocava do presidente com a sociedade e colocava como exemplo as lives que o presidente do México, Manuel López Obrador, fazia com uma frequência muito grande. Gente, em 6 anos de mandato, o López Obrador fez 1.500 lives. E não é live de 10 minutos, meia hora, não, live de 3 horas. De 3 horas e meia, explicando, mostrando gráficos, sendo interpelado por jornalistas, não deixando nenhuma pergunta sem resposta, aproveitando as perguntas para explicar historicamente como é que aquele tema no México era tratado, quais eram as forças políticas que atuavam sobre aquele tipo de assunto, aquele tipo de tema. Moral da história, quem é o maior... O mosquito, sai para lá. Quem é o maior youtuber do México? Manuel López Obrador. É o que mais produz conteúdo no campo progressismo no México, né? E ele vai fazer a sua candidata, que ele escolheu dentro do partido dele, né? Junto com os seus correligionários, a futura presidente do México. Isso não é pouca coisa. Claro que o México tem zilhões de problemas, mas ele enfrentou, ele foi para o embate político. Às vezes há argumentos assim, mas ele teve uma grande maioria no Congresso, ele teve um apoio no Congresso. Gente, mas a maioria no Congresso não veio do nada, veio justamente da luta política. Se você não faz a luta política, o que nós temos? É o crescimento da extrema-direita, é o crescimento do centrão. Mostrei ontem para vocês que a base do governo Lula, o partido lá dos partidos conservadores, o União Brasil, o PP, o outro partido lá, enfim, estão todos fazendo coligações para apoiar os candidatos a prefeito do PL, do partido do Bolsonaro. Então, esse é o modo de se fazer a luta política. Eu acho que é a nossa obrigação, a minha, de estar conversando aqui com vocês, de chamar a atenção dessas coisas, né? É aquilo que eu tenho classificado. Nós não podemos ficar inertes, não podemos ficar conformados. Isso gera uma série de desalentos, de desânimos, né? E com desânimo e desalento a gente não consegue mobilizar a sociedade para ir para lado nenhum, né? Então a gente tem que chacoalhar as estruturas que estão aí no governo Lula para ver se a gente acaba com esse comportamento que eu tenho chamado de bundamolismo político. Todo mundo assim resignado, conformado, enfim, enquanto essas situações que eu mostrei para vocês aqui no começo do nosso papo continuam a prosperar, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Mais tarde a gente tem assuntos muito interessantes. Nós vamos fazer a nossa live às 19 horas. Espero que você possa participar, tá bom? Um grande abraço. Vamos seguir na luta. Até lá. Tchau.